Presidente da República. Na redação da RTP no Porto está António Taveira, Presidente da Associação Nacional de Laboratórios. Bom dia. Consideram esta medida, esta indicação, ilegal? Porquê? Bom, esta medida é ilegal porque viola princípios fundamentais a vários níveis. Por um lado, o princípio da liberdade de escolha do utente, que é um princípio consagrado na Lei de Bases do Sistema de Saúde. Em segundo lugar, porque viola o contrato de convenção que existe com o Estado, entre o Estado e os laboratórios de análises clínicas há mais de 30 anos. E, em terceiro lugar, para além destas questões de legalidade, viola um princípio fundamental da saúde em Portugal, que é o princípio de que os cuidados de saúde primários devem ser prestados com continuidade e com sistematicidade e com qualidade. E, de facto, esta solução que algumas unidades locais de saúde estão a utilizar, em detrimento até do que são as políticas definidas pelo Governo, digamos, viola todo este conjunto de princípios e, como tal, a defesa dos interesses dos nossos associados, que neste momento já implicaram em Porto Alegre o encerramento dos laboratórios e o desemprego global da maior parte dos trabalhadores que trabalhavam nos laboratórios, digamos, temos inevitavelmente, enquanto associação empresarial responsável, temos que tomar uma atitude. De acordo com a associação a que preside, esta indicação e esta medida já estará a ter impacto no dia-a-dia dos utentes? Claramente. Nós temos situações, há uma situação gravíssima em Porto Alegre do falecimento de um utente e, portanto, isto é comprovável, nós temos o nome das pessoas e temos o registro completo da situação envolvida, em que foi fazer as análises clínicas a um laboratório particular e depois essas análises não foram aceitas no hospital. O hospital aguardou um tempo de resposta para realizar novamente as análises e, portanto, a pessoa que estava, ao que julgo, com uma crise de diabetes extrema, acabou por falecer. E há outras situações de que nós temos documentação global que refletem necessariamente esta má qualidade de serviço e a perda de qualidade de serviço para o utente. Porque, repare, nas zonas do interior a que estamos a referir, são zonas de população muito envelhecida e, como tal, necessita de um acompanhamento em termos de diagnóstico e de terapia que exige, digamos, análises com regularidade para monitorizar a situação das pessoas. É os casos das diabetes, é os casos dos hipocoagulados, enfim, e outros casos que exigem naturalmente este acompanhamento. E, digamos, o sistema que algumas unidades locais de saúde pretendem montar não só não presta necessariamente o melhor serviço, como ainda por cima não se traduz efetivamente numa poupança do ponto de vista da despesa pública, e essa é uma questão... António, mas nestes locais que estamos a falar, não há resposta das unidades públicas? Não há resposta suficiente? O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado definiram, o Governo, em termos gerais, definiu há uns tempos largos, em agosto, uma orientação que todos nós, portugueses e nós, a Associação Empresarial, também naturalmente concordamos, que é, se os hospitais e os centros de saúde, portanto, se as unidades locais de saúde tivessem capacidade instalada suficiente para dar resposta à população, então, do ponto de vista de rentabilização de um serviço público, faria sentido que os utentes se deslocassem aos centros de saúde e fossem realizadas análises clínicas. Simplesmente, digamos, as unidades locais de saúde não têm esta capacidade, mesmo quando, porventura, têm equipamentos nos hospitais que teriam dimensão... Nestes locais, em concreto, não têm essa capacidade? Não têm essa capacidade. Repare, nós temos um serviço de proximidade... Há factos que demonstrem isso? Claramente, nós temos um serviço de proximidade. Repare, enquanto que a rede do Sistema Nacional de Saúde, a rede das OLS, se limita aos centros de saúde e às extensões, nós temos uma taxa de cobertura com postos de colheita nos territórios a que estamos a fazer referência, que é 10 vezes maior do que a rede dos centros de saúde. Ponto 1. Ponto 2, nós temos sistemas operacionais montados, logísticos, informáticos, sistemas de informação laboratorial organizados, de maneira que o tempo de resposta ao utente é muito mais rápido, muito mais eficaz do que um sistema que não existe, porque o problema é que nas unidades locais de saúde este sistema não existe, tem que ser montado de raiz. E, portanto, estamos aqui a comparar duas coisas que não são comparáveis e que, mais grave do que isso, no momento em que o país atravessa, este é um dado muito importante, mais grave do que isso, não vão significar de maneira nenhuma uma poupança na despesa pública. Acha que esta medida vai ser alargada ao resto do país? Creio que não. Eu creio que digamos, não me passa pela cabeça, sobretudo lendo o que foi o acordo entre a Troika e o governo português, lendo aquilo que é o programa do governo, não me passa pela cabeça que, digamos, o poder político não toma as medidas que deve tomar neste contexto, ou seja, mantendo a situação dos cuidados primários tal qual estava, tal como, aliás, a Associação Nacional de Laboratórios acordou com a Autoridade Central dos Serviços de Saúde quando aceitamos uma redução de preço de 12,5% em setembro do ano passado. E a sua associação pondera mesmo avançar para o tribunal? Quando é que vai avançar com as ações?
Na próxima semana tencionamos avançar com as ações. Deixe-me só dar aqui uma nota em nome da verdade dos factos. Eu tenho que distinguir claramente o que se passa na OLS do Nordeste Transmontano e o que se passa na OLS do Norte Alentejano, de Porto Alegre, daquilo que se passa na Guarda. Enquanto nas duas primeiras OLS que referi não há qualquer diálogo, não há qualquer intenção de diálogo e há um autismo completo em relação à implementação destas medidas, o mesmo não se passa na Guarda, onde temos tido reuniões regulares com a OLS respectiva e onde tem havido uma receptividade e uma compreensão para a bondade essencial dos argumentos com que nós avançamos, porque nós não estamos a avançar com argumentos que não se fundem apenas em 3 questões fundamentais. Muito bem, António Taveira, fica bem, aqui bem esclarecida a vossa posição sobre esta polémica em torno da indicação das unidades locais de saúde do Nordeste, Guarda e Porto Alegre, para que as análises clínicas sejam feitas sempre em locais do serviço público e não em unidades privadas.